um prazer receber você aqui na nossa primeira entrevista da série de entrevistas que a gente pretende repassar para todos que nos acompanham aqui nas redes sociais, no blog do Profissão Médica. Meu nome é Daniel Coriolano, estou aqui com algumas pessoas que você já deve conhecer. Vou passar a bola agora para o diretor acadêmico do Profissão Médica para ele explicar melhor o que é que vai acontecer daqui para frente. Perfeito, Daniel. A partir de hoje a gente inicia uma série de entrevistas com colegas médicos que estão exercendo a medicina nas mais diversas especialidades reconhecidas nacionalmente e que vão servir de base para a escolha, enfim, um direcionamento futuro, uma linha no horizonte para o jovem médico, o colega médico generalista e para o estudante de medicina. Hoje a gente tem a alegria de receber o colega médico, intensivista, cardiologista, professor universitário, Dr. Adailton. Adailton, por que a medicina intensiva? Como a medicina intensiva chegou para você? E o que você diria para os jovens estudantes de medicina que eventualmente pensam em fazer medicina intensiva? Bom, gostaria inicialmente de agradecer ao Alexandre, Daniel, a oportunidade de estar aqui no Profissão Médica e dizer para vocês que já são 27 anos exercendo a medicina intensiva e é uma especialidade médica que desde cedo me impressionou muito a facilidade com que às vezes você identifica alguns problemas e pode prontamente intervir em um paciente e rapidamente já reverter essa situação em prol de uma recuperação bem rápida. Então eu acho que a medicina intensiva me chamou a atenção, como você me perguntou, pelo fato de ter que fazer intervenções rápidas, ter que fazer prontas intervenções, isso já fornecer um resultado rápido e imediato. Eu tinha muita dificuldade com especialidades na medicina, que eu tinha que me preparar, tinha que estudar, tinha que aguardar o exame. Eu tenho esse perfil de personalidade de ser mais resolutivo e de rapidamente promover para o doente aquela resposta da terapia que eu fiz com relação a um problema determinado que ele me apresentar. E já dentro da universidade, na época da graduação, já surgiu ali a ideia de seguir por essa linha com resolução mais aguda, mais rápida, ou foi depois de uma vivência após formado que isso ficou mais claro na sua mente? Não, na minha mente foi as próprias ligas acadêmicas acabam ajudando muita gente, né? Apesar de não ter uma liga acadêmica na minha instituição de ensino, eu fiz na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, nós tínhamos um grupo que estudava muito medicina intensiva e nós mesmos nos preocupamos em partir para essa área dentro logo do segundo, terceiro ano. Nós já acompanhávamos um professor em plantões em UTI e a partir daí desenvolvemos um grupo de estudo que era uma mini-liga, como nós chamávamos, né? E foi a partir daí que foi crescendo a vontade de fazer medicina intensiva. Então, dentro do contexto assim, das nossas entrevistas, né, é interessante que a gente tenta trazer um conteúdo, assim, principalmente para o pessoal novo aí, né, que está escutando a gente, porque assim, às vezes a gente não tem muitas essas oportunidades, né, e a gente estava conversando agora há pouco, né, antes de começar a entrevista, essa questão de como às vezes pode ser prejudicial você ter um mentor ou uma pessoa de referência que de repente lhe desengana ali naquela especialidade, e o contrário também, às vezes você termina imaginando o seu futuro dentro da especialidade porque aquele é o único professor que você realmente se inspira, né, nele. E que às vezes, pelo fato de você não ter um caminho muito claro, você termina escolhendo uma especialidade, mas na verdade depois você termina vendo que não é bem assim, você queria ter outras oportunidades. Como é que você vê assim que caminhos, né, ou que trilhas, né, a gente poderia estar contribuindo aí para o pessoal que está pensando na especialidade, que trilhas seguir, né, além desse possível mentor, além da questão das ligas, mas algumas fontes, de repente, que eles possam buscar, né, para tentar iluminar esse caminho. Você sabe que uma coisa que é um problema que nós temos durante a nossa formação acadêmica é aquelas certas coisas que nós acreditamos que são inverdades, né? Então, por exemplo, muita gente pensa que a medicina intensiva é um local onde você vai tratar os doentes mais graves que vão morrer. Isso não é verdade.
A medicina intensiva, a UTI, ela é na realidade, quando a gente entende isso, um grande laboratório de clínica médica. Um laboratório de fisiologia onde rapidamente eu posso ter algumas atitudes, tomar algumas condutas e rapidamente já ver as respostas acontecendo, né? Então, essa é uma coisa da medicina intensiva que só a partir do momento que você começa a exercer, você tem essa consciência. Então, para isso, um estágio, um acompanhamento, você experimentar, uma experimentação de várias especialidades ajuda. Por exemplo, além da medicina intensiva, eu experimentei neonatologia, eu experimentei clínica cirúrgica, eu experimentei outras coisas. Mas foi na medicina intensiva realmente que eu encontrei o que eu queria fazer da minha vida dali para frente. Então, acho que essa experimentação, esses estágios, são importantes na hora de você ter que tomar uma decisão. Adair, o amigo estudante de medicina, que ainda durante a graduação vislumbra a possibilidade no horizonte de ser intensivista, de ser médico intensivista, que disciplinas você apontaria como fundamentais, que é o núcleo duro da medicina intensiva, como necessário para que ele desenvolva mais conhecimentos, abordagem dentro da residência médica, enfim? Eu costumo dizer que a medicina intensiva são os casos graves da clínica médica. Eu pensava assim até fazer residência. Depois eu vi que não, medicina intensiva são os casos graves de todas as especialidades. Então é o momento também que você tem de não perder contato com as outras especialidades. Porque você tem pacientes cirúrgicos que vão precisar da assistência do intensivista, pacientes pediátricos, pacientes neurológicos, pacientes, enfim, de todas as especialidades que têm agravos graves e que vão precisar passar para a medicina intensiva ou para monitorização, tá certo? Que é uma das grandes indicações do doente para UTI, ficar sob monitorização, ou então para uma terapia de suporte que ele não possa fazer fora. Uma ventilação mecânica, uma diálise, uma monitorização da pressão intracraniana, ou seja, algum motivo que ele precise naquele momento de suporte externo que o organismo por si só não consiga suprir. Então eu acho que é por aí. E você sugeriria alguns critérios na hora da escolha da residência? Mas antes disso, eu acho que é interessante falar sobre requisitos, né? Como aquela pessoa que vislumbra a possibilidade de ser intensivista, quais os passos que ele dá de forma mais burocrática também. Ok. Então, inicialmente, você ter na sua formação, aqui, como eu disse, aquela experimentação, aquela experiência de um estágio, de acompanhar alguém, ajuda. Hoje, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, ela autoriza que faça a especialidade de medicina intensiva colegas formados ou em clínica médica, ou em clínica cirúrgica, ou em anestesiologia. Essas são as três grandes frentes que podem depois especializar em medicina intensiva. Então você tem que ter afinidade com uma dessas três especialidades. 2 anos dos pré-requisitos, depois um curso direto de mais 2 ou 3 anos, dependendo da instituição que você vai fazer. E existem provas de título para o intensivista? Existem provas de título, você tem que atingir uma determinada pontuação, você tem que ter experiência trabalhando em medicina intensiva, mas também a medicina intensiva oferece como oportunidade para quem não tem nenhuma, nem pós-graduação, nem especialização, a oportunidade de que com 8 anos de formado você possa fazer a prova de título de especialista em medicina intensiva. Essa é uma oportunidade legal para quem não tem a oportunidade de fazer uma residência, por exemplo. Mas que teve atuação na área. Mas que tem que ter atuação na área, comprovar a atuação na área por pelo menos 8 anos depois de formado. É interessante essa questão da medicina intensiva, né? Eu na minha visão, né, eu sou médico de família, né? E eu considero assim que dentro da nossa formação tradicional, digamos, na graduação, eu acho que a gente peca muito pela falta de formação direcionada para a medicina de família, devido até à prevalência, à necessidade desse médico, para a medicina intensiva e para a urgência e emergência. Que eu acho que são as grandes portas, ou digamos assim, são as grandes áreas de suporte que eu acho que todo médico tem que saber. Né? É aquela coisa de você ter um paciente que tem uma parada cardíaca na sua frente, você é médico e você não sabe atuar naquilo. Né? Ah, mas eu sou dermatologista, eu sou oftalmologista. Não interessa, você é médico, né? Antes de tudo você é médico. Né? E eu acho até que essas noções assim, realmente dá uma certa segurança, porque a gente sabe que hoje nesses espaços, né, tanto a gente tem unidades de terapia intensiva que hoje, né, elas não exigem que a pessoa seja intensivista, né, que bom que exigissem todas, mas a gente sabe que não é bem assim.
né? E na emergência, então, nem se fala, né? Então, assim, como é que você vê essa questão de como é que se configura a nossa graduação, né, nesse aspecto, digamos, de talvez não preparar exatamente o futuro médico, né, para esses campos que são tão necessários? Ponto muito importante que você tocou. Nós temos um número muito deficitário de médicos com especialidade em medicina intensiva. Assim como nós também temos um número muito deficitário de leitos de UTI proporcional ao número de habitantes que nós dispomos. Aí o Estado fica com um problema. Ok, vamos montar UTIs novas, vamos construir novas UTIs. Para quais profissionais, né? Já que nós temos 4, 5, nós formamos, diferente de outras especialidades, 4, 5, 6 especialistas por ano em medicina intensiva. Muito pouco. E rapidamente esses profissionais eles são absorvidos pelo mercado de trabalho. Então são dois pontos que precisam ser atendidos, não só pelo Estado, como pela sociedade também. O número de leitos de UTI e o outro aumentar o número de vagas e bolsas para a medicina intensiva na sua formação. Aí nós temos um ponto adicional, que é os profissionais de saúde pensam que terapia intensiva é apenas uma profissão que você vai viver de plantão. Isso não é verdade. Hoje nós temos várias outras possibilidades dentro da medicina intensiva para exercer a profissão, não só apenas com plantão médico. Nós temos várias outras formas de trabalhar com a especialidade. Adailton, você falou um ponto importante agora. Como que é a vinculação institucional do médico intensivista? Você acabou de fazer uma residência de clínica médica, fez um sequenciamento profissional na medicina intensiva e vai trabalhar, está habilitado a trabalhar finalmente, fez prova de título, foi aprovado. Como que se dá a vinculação institucional? Você falou muito dos plantões agora, né? Como que é o mercado de trabalho? Esse é um tema até que, do nosso ponto de vista, é meio algo dogmático nos cursos médicos. A gente meio que não conversa muito sobre o mercado de trabalho, né? Vou dar um exemplo há pouco. Que uma coisa é você gostar de estudar um determinado tema, uma determinada especialidade. Outra coisa é exercer essa especialidade dentro do mercado médico de trabalho, com suas especificidades e peculiaridades. Como que é a inserção do médico intensivista? Esse ponto é um ponto que até na nossa sociedade nós temos uma carência muito grande de intensivistas pelo não entendimento disso. Hoje, durante a sua formação, depois que você fez a sua residência, por exemplo, de clínica médica ou de anestesiologia, por exemplo, o fato de você fazer medicina intensiva, na própria graduação da medicina intensiva, você pode ter certeza que você já vai começar a ser assediado para trabalhar em alguns serviços. Existe um campo de trabalho ainda muito grande nessa especialidade. Dá para viver de medicina intensiva? Tranquilamente, eu vivo disso esses anos todos e espero continuar vivendo mais uns 25 anos. Mas se não fizerem como fizeram com o Jô, né, quando eu tiver 72 anos, me tirarem de cena. Mas eu acho assim que depois que você termina a especialidade, uma grande vantagem, uma grande carência nossa é com médicos diaristas, especialistas em medicina intensiva para fazer a diária. Isso é uma imposição. Você tem que ter dentro da UTI o coordenador titulado em medicina intensiva, e você tem que obrigatoriamente ter por turno de 6 horas pela manhã e à tarde um outro colega titulado que vai ser o diarista, que é o que nós chamamos de horizontal, que é aquele colega que vai passar, vai tomar as condutas, que vai ver o paciente diariamente e que ocupa nas unidades do serviço público a função do médico assistente. Então, o intensivista diarista, ele é um médico assistente daqueles pacientes críticos. Tá certo? Então, esse é um ponto importante que as pessoas que pensam em fazer terapia intensiva não conhecem e não entendem que esse ponto é um ponto que ele vai poder trabalhar rapidamente. Existem outros momentos e outras funções que o médico intensivista pode fazer. Por exemplo, o médico intensivista pode acompanhar o paciente em internamento domiciliar, aquele paciente que é um paciente crônico, de doença crônica, que, por exemplo, tem um suporte ventilatório em casa, o home care, ele pode ser contratado ou por uma instituição pública ou por uma instituição privada para fazer o acompanhamento desses pacientes de forma domiciliar. Isso também é possível. Então, existem outras formas de se aproveitar o colega dentro da profissão que não só o plantão. Eu vejo nessa sua fala, que também na medicina intensiva tem longitudinalidade. Uma das coisas que talvez a quem está nos vendo e ouvindo aqui
pensa que é o médico só até o final do plantão, intensivista, e não. A gente vislumbra agora uma possibilidade de acompanhamento longitudinal, que é uma coisa básica da medicina de família e comunidade, que você está ampliando a nossa visão agora sobre a medicina intensiva. Uma das coisas também que é levado em conta, né, além de saber a rotina do médico intensivista, é que hoje existe uma grande intenção de manter uma qualidade de vida, desde os momentos iniciais ali dentro do mercado de trabalho. O que antes a gente percebe que o médico se dedicava com maior quantidade de horas a instituições, hoje vê trabalhando em várias instituições e prezando muito pela qualidade de vida, e a gente talvez tenha uma visão de que o médico intensivista, por trabalhar várias horas seguidas em regime de plantão, possa ter essa parte da sua vida comprometida. Então, o que é que você tem a falar sobre a qualidade de vida relacionada à medicina intensiva? A medicina intensiva, como qualquer especialidade médica, quando você faz por prazer, porque você encontra nela uma missão de vida, você às vezes não se dá conta do tanto que você trabalha. Porque é uma coisa tão prazerosa, né, aquilo que você pode fazer em poucas horas pela vida do paciente, que isso às vezes te cega um pouco. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: depois que você atinge uma certa maturidade dentro da especialidade, com 3, 4, 5 anos, você percebe que é possível sim tempo para tudo. Você pode trabalhar em jornada, por exemplo, um médico diarista trabalha jornadas de 20 horas semanais. Então ele vai lá, período da manhã, fica 4 horas na instituição todo dia, à tarde ele tem tempo livre para fazer o que ele quiser da sua vida pessoal, ou então ao contrário, ele pela manhã vai para a academia, pratica o seu esporte, faz algum lazer, e à tarde ele vai para o hospital fazer a sua ronda, ou então ele já vai montar a sua escala de plantão de acordo com as suas necessidades e de acordo com os empregos que ele consegue, deixando sempre um espaço. Hoje é possível se administrar e se coordenar o tempo para que você tenha qualidade de vida e que você possa profissionalmente exercê-la de forma plena. E para exercer de forma plena a medicina intensiva, você precisa estar em completo equilíbrio com você e com os outros. Porque senão, como a medicina intensiva é um local que pode gerar muito atrito, que é um local que você tem um envolvimento emocional muito grande, tanto com os colegas, com o paciente, com a família, quando você está bem, você reduz muito a chance de ter algum ruído, de ter algum problema de relacionamento ou de comunicação, e aí você tem um desempenho profissional melhor. Então a gente até recomenda para os jovens que eles procurem rapidamente atingir esse equilíbrio de fazer o que é importante para a sua vida pessoal e manter um equilíbrio para a sua vida profissional. Perfeito. Isso é possível, sim. Adailton, a gente, na primeira imagem que vem à mente, é do intensivista ligado à UTI, ao hospital, né? Ocorre, porém, que em um determinado momento na trajetória de nós quatro, houve uma inflexão e nasce o professor. Então, a tua trajetória de intensivista, em determinado momento, deu espaço também ao professor a desenvolver um outro lado da tua carreira, né, com responsabilidade de formação, de transmitir conhecimento, competência de habilidade, de comunicação para colegas, né, informação. Como é que isso se deu para você? Porque num determinado momento o teu locus operacional de trabalho é tão somente a UTI, né? E agora é a sala de aula também. Como que é essa virada? Bom, eu me lembro, para responder essa pergunta, eu me lembro perfeitamente da situação da minha entrevista quando fui fazer prova para professor. E aí na entrevista me perguntaram, sim, mas por que você agora quer se dedicar ao ensino? A minha resposta foi muito simples. Eu já vivi e experienciei dentro da especialidade, na época eu tinha uns 20 anos de formado, 18, 20 anos de formado, todas as experiências que um especialista pode vivenciar. Eu fui plantonista, eu fui diarista, eu fui coordenador, ajudei a montar serviços, ajudei a fechar serviços. Então, profissionalmente, eu tenho uma experiência muito grande. E é essa experiência que eu quero passar para os mais jovens, né? Poder contribuir com a experiência que eu tive, de forma que eu possa impactar a vida de um jovem que está se formando agora, para que ele tenha aquela mesma garra, aquele mesmo desempenho que eu tive no começo da profissão, independente da especialidade, mesmo que ele não faça medicina intensiva, mas mostrar dentro de uma vivência profissional já plena e completa o que ele poderia tirar de proveito para a sua formação como um médico, e, se possível, como intensivista. Em linha geral, uma sala de aula com 60, 80 alunos, quantos intensivistas saem dali, em média? 2 a 3.
2 a 3. Em média, 2 a 3. E o mais legal, só te interrompendo, Daniel, é, por exemplo, essas situações são imprevisíveis. Esse semestre mesmo me procurou um aluno que estava em dúvida porque queria fazer a especialização. Professor, não sei se faço cardiologia, não sei se faço pneu, não sei se faço medicina intensiva. E eu conversei poucos minutos com ele e disse, olha, meu dia a dia é assim, 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 eu faço isso, eu já tenho tantos anos de formado. E você, o que você quer para a sua vida? Parou, 10 segundos e me respondeu. Eu vou fazer medicina intensiva. Simples assim. E, assim, por ter uma grande experiência na área do ensino, o que é que o professor espera de um residente em medicina intensiva, por exemplo, e o que é que você acha de habilidades importantes que ele desenvolva durante a residência e mesmo aquele que já terminou ali, que ele precisa desenvolver? Porque eu já penso aqui numa habilidade de comunicação, porque a princípio o paciente está lá com sua habilidade de comunicação talvez comprometida, mas tem uma família toda ali que precisa receber informações. Mas enfim, o que você acha importante de desenvolvimento de habilidades, tanto técnicas quanto não técnicas? Eu acho assim que quem vai para a medicina intensiva só com conhecimento não consegue ter sucesso. Só apenas ter o conhecimento vai te levar até um determinado ponto que não é muito distante da partida, não. Mas se você tiver conhecimento, você treinar habilidades, como você disse, habilidade de comunicação, uma habilidade de comunicação que o intensivista deve ter é a comunicação não verbal. É você perceber no paciente, sem ele te falar nada, o que ele está sentindo e o que ele precisa naquele momento. Essa é uma habilidade que você tem que ter e que você pode desenvolver, mas é uma habilidade necessária, tá certo? Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter habilidades, comunicação não verbal, por exemplo, apenas uma delas, né? Mas ele tem que ter duas coisas fundamentais. Uma é atitude. O intensivista é aquele profissional que tem que ter atitude. Ele tem que ver, reconhecer o problema e prontamente, como a gente diz na gíria, partir para cima e resolver. Liderar uma equipe no momento Liderar uma crítico. equipe no momento crítico, saber o que ele tem que fazer de forma organizada, mas fazer com atitude. E lógico, fundamental é o caráter. O caráter de fazer e querer fazer sempre o melhor possível pelo paciente. Às vezes, na medicina intensiva, o melhor possível é dar conforto, é sedar, é deixar o paciente tranquilo e confortável para ele enfrentar o que virá. Às vezes, você tem que oferecer uma estratégia terapêutica dolorosa, mas com a perspectiva daquela estratégia dolorosa, trazer, por exemplo, a cura para o paciente. Porque muitas vezes isso é possível, que é um outro paradigma. O pessoal acha que o doente vai para UTI para morrer. E não, a mortalidade dos doentes em UTI varia muito com o perfil do paciente, o perfil da UTI, o perfil do hospital. Para vocês terem ideia, então uma UTI cardiológica como a minha, lá em Messejana, na qual eu sou diarista, nos últimos 30 dias nós tivemos um óbito. Em 30 dias, e todos os doentes são doentes graves. Então, essa expectativa de que o doente vai para a UTI para morrer é uma outra coisa que limita o interesse pela especialidade. Não é bem diferente disso. E até tem um colega nosso, né, que a gente até mencionou ele aqui hoje, que é o professor Marcelo Alcântara, né? E que ele na época, quando eu fiz a disciplina, né, de intensiva lá no Messejana, na UTI respiratória, né? Eu não sei nem se ele está lá ainda, acho que agora ele está só lá no hospital universitário. E assim, ele falava que tinha essa frase, né? UTI é lugar de vida, né? E realmente assim, se o paciente vai para a UTI para morrer, é porque com certeza a indicação foi errada. Ele não está no lugar correto. Não está no lugar correto, né? Porque se a morte desse paciente é algo inerente, é algo inevitável, então talvez o melhor lugar para ele estar seja num leito de enfermaria tradicional, com suporte suficiente para lhe dar conforto ao lado da sua família. E não uma UTI que, na verdade, eu acho que o grande objetivo é exatamente melhorar, recuperar o status performance desse paciente para que ele realmente volte enfim, se recupere, né, no pós-cirúrgico, no pós-operatório, após o infarto, né? E realmente são eventos que necessitam de um suporte mais firme, mas que tem um grande potencial daquele paciente atingir o objetivo que é o objetivo da UTI, que é recuperar o status daquele paciente. Mas esse é um ponto de difícil entendimento por parte da sociedade, porque nesse momento da dor, do sofrimento, e nós, quanto intensivistas, reconhecemos e respeitamos a dor das famílias, toda
família quer o seu ente querido recuperado e com eles com saúde. Nem sempre isso é possível, né? Mas eu acho que isso também tem um pouco de cultura médica que a nossa própria classe profissional deveria reconhecer qual o momento que a gente tem de parar. A lei tem progredido muito nesse sentido. Eu acho que daqui a alguns anos nós já vamos ter muito bem estabelecido o que nós vamos poder e o que nós não vamos, o que nós não devemos fazer, né? Mas eu acho que nesse ponto nós tivemos já avanços, mas que precisa ainda uma mudança cultural sobre esse paradigma que você citou. Sem dúvida a nossa sociedade ainda precisa conversar mais sobre isso. Assim, eu tendo a comparar o intensivista a um piloto de avião. Tá? Os momentos críticos na aviação são a decolagem e a aterrissagem. Trazendo para a gente um dia típico do médico de família e comunidade, você chega na unidade de saúde para trabalhar, você tem uma agenda de pacientes marcados, né? No caso do intensivista, ele recebe um plantão de um colega, né? E ele passa o plantão posteriormente para um outro colega. Como que é essa dinâmica de troca de plantão no contexto de pacientes graves como UTI? Pronto, muito bem. Nós temos a seguinte dinâmica. Quando eu recebo o plantão, depois que eu recebi os pacientes, os diagnósticos e as intercorrências, basicamente o nosso plano de passagem de plantão funciona assim, eu já tenho pré-definido qual vai ser a evolução, quais os doentes que eu vou ter que avaliar primeiro, certo? Então isso aí a gente já faz uma determinada sequência, já vou checar os exames que ele fez na rotina pela manhã, já vou ver se tem alguma coisa mais aguda que eu tenho que fazer alguma prescrição, alguma intervenção, vou liberar as prescrições do dia e vou partir examinando os pacientes, sempre examinando inicialmente os pacientes mais graves, os pacientes que têm alguma instabilidade, esses vão ser aqueles que vão ser examinados um número maior de vezes durante o dia e os que vão ser examinados primeiro. E vou examinando, depois vou examinar os pacientes mais estáveis, por fim eu vou examinar os pacientes que têm condição de alta e a partir daí já definir alta ou não, transferência ou não para aqueles pacientes. Então existe sim uma sequência de trabalho de avaliação na qual a gente faz toda uma projeção para um plantão ou de 6 horas ou de 12 horas, e a partir daí você define as suas prioridades de trabalho naquele momento. Perfeito. Beleza. Então, assim, o grande objetivo hoje mesmo foi trazer para você que está nos acompanhando aqui um maior conhecimento sobre a medicina intensiva. Eu acredito que se você tiver pego um insight ou outro, uma informação ou outra que até então não sabia, nós contemplamos com o nosso objetivo. Não é isso? Eu queria deixar para o professor Adailton fazer algumas considerações finais e convidar a todos a sempre acompanhar o nosso blog, profissionalmedica.com.br/blog, e acompanhar as próximas entrevistas que a gente vai ter por aqui. Mas, professor Adailton, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Ajudou muito o pessoal que está nos acompanhando no Brasil e fora do Brasil também, que o nosso público está bem espalhado. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria deixar aqui pontos para finalizar, 3 pontos básicos. Medicina intensiva, ela é uma especialidade extremamente, vou dizer pela terceira vez, extremamente excitante, tem um mercado de trabalho crescente e que faz com que ao mesmo tempo nós procuremos nos capacitar cada vez mais para poder exercer de forma plena e poder atingir esse mercado de trabalho. Quanto mais capacitado tecnicamente você estiver, maior serão as suas chances. E deixar aqui em aberto qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente no site www.medtraining.com.br, que é um canal que eu tenho para poder desenvolver profissionais da área de saúde, né, oferecer desenvolvimento e performance para uma melhor qualidade no seu exercício profissional. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sim. Ou então entre em contato com a gente, alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato conosco, a gente repassa a pergunta para o professor Adailton, ele nos responde e a gente tem o prazer de divulgar no site. Um prazer. Pessoal, então, muito obrigado, né? Eu acho que valeu muito aqui a oportunidade. Eu acho que superou a expectativa. Vamos sair daqui e fazer o TI, né? Mas assim, eu acho que o Daniel já colocou assim, acho que a nossa intenção dentro dos nossos canais é muito de estar se aproximando desse público, assim, que a gente tem um apreço maior, que é o pessoal que tem
tanto dificuldades clínicas no dia a dia, né, de condutas e tudo mais, e a gente está um pouco perto ali para servir meio como não como uma âncora, né, para deixar a pessoa parada, mas talvez como um farol, né, para mostrar o caminho. E as dúvidas não só clínicas, mas também da vida, né? Assim, às vezes a pessoa diz assim, vou me formar médico, tô com a minha vida resolvida. E agora? Né? E aí, depois que se forma mesmo, a pergunta que aparece aí agora, né? Eu sempre brinco, né? Os dias mais difíceis da vida de um jovem médico é dormir interno e acordar médico, né? Então é desafiante demais. Acho que todos passamos por isso, né? Dormir R1 e acordar R2 é pior. Porque quando você está no R1 ainda tem alguém que responda por você. Quando você é R2, não. Aí pode ser contigo. Exatamente. Você já percebeu que assim, teria muito mais conteúdo, muito mais assunto a ser falado aqui. Mas a gente pode ter em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado por todos aqui pela oportunidade de compartilhar essas informações, o conhecimento. Abraço para você que nos acompanha aqui e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau. Legal.